Fala piloto, seja muito bem-vindo a mais uma corrida aqui do canal, em que eu vou comentar um pouco aqui dos melhores momentos que eu tive nessa corrida que foi excelente. Então, eu fiz a pole nessa corrida, como vocês puderam ver aí, larguei em primeiro lugar. Eu estava com um kart excelente e eu peguei muito bem o traçado dessa pista, né? Esse traçado que estava sendo utilizado, eu estava fazendo um tempo muito bom, especialmente com esse kart que estava também um foguete, né? Esse piloto que está aí agora em primeiro, que eu estou em segundo, né? Ele é de outra categoria, né? Correm duas categorias ao mesmo tempo, né? A minha ali com 90 quilos, que é a Light, e em tese esse piloto é da categoria pesados e deveria estar correndo, se eu não me engano, com 110 quilos. Mas ele não estava com o peso correto. Acho que também isso que está fazendo com que ele esteja aí andando tão rápido, porque de 90 para 110 tem uma certa diferença aí no desempenho do kart. Então também foi por isso, mas isso só foi percebido no fim da corrida. Mas enfim. Então, como eu sabia que, em tese, ele era mais pesado que eu queria realmente me livrar dele, porque ele poderia estar me atrasando, né? Tendo 20 quilos a mais aí, ele poderia estar me atrasando, né? Então eu queria realmente ultrapassar e seguir minha vida aí no meu traçado. E pista livre, maravilhoso para fazer o traçado bem feito, né? Então, seguimos aí. Essa corrida tinha o que a gente chama de Joker Lap, né? O que é a Joker Lap? É uma volta que durante a corrida, né, todo piloto poderia fazer, desde que não fosse nem na primeira nem na última volta, fazer uma volta cortando o caminho. Isso é o que a gente chama de Joker Lap. Então vocês vão ver aí agora, ó, o piloto que estava em primeiro foi fazer a Joker Lap, cortando o caminho. Essa volta, você corta aí essa curva e passa ali por fora, tem vários pilotos passando ali por fora, que você acaba cortando uma curva e você entra na reta aí bem mais forte. Então por isso que fica até difícil aí de identificar a posição que eu tô, mas naturalmente quando eu fizer a minha Joker Lap eu vou voltar para a posição de origem, por isso que eu não mexi ali na posição, porque é muito difícil de acompanhar a posição que você tá. E aí eu fui de fato fazer a minha Joker Lap. É importante dizer que esse traçado ele é muito curto, né? Pode ver que são 26 voltas que a gente deu aí nesse traçado. Esse é o cara que estava na minha frente, o primeiro, e eu acabei passando ele aí na reta. Mas é um traçado muito curto e por ser curto, né, que dá essa quantidade mais alta aí de voltas. Geralmente as corridas lá na granja dão perto de 18 a 20 voltas, né, nos traçados um pouco maiores, né. Esse traçado, como ele é bem curto, eu não me lembro de cabeça agora o tempo de volta, mas eu acho que era algo em torno de 30 a 40 segundos, alguma coisa assim. Então, os traçados geralmente é de 50 segundos, né? Os mais comuns, assim, os maiores, 50 e poucos segundos. É importante dizer que esse traçado, por ele ser curto, ele tem essas duas curvas para a esquerda, elas são relativamente rápidas, né? Elas exigem que você faça ela de uma forma que ela judia um pouco do seu corpo. E eu tinha já corrido uma bateria treino antes dessa, para treinar o traçado. Então, se vocês verem, eu estou pegando no volante de uma forma um pouco diferente do que eu costumo pegar, porque a minha mão
já estava começando a abrir bolha, né, por debaixo aí da luva. Não chegou a abrir, mas estava machucando já de tanto esforço que a gente estava fazendo para fazer essas curvas rápidas. Isso, como eu estava me cansando e sentindo dor, né, eu estava tentando pegar no volante de uma outra forma para tentar fazer menos esforço e machucar menos minha mão, mas eu não tô acostumado com aquela pegada mais em cima no volante, então acaba que eu erro um pouco mais, né, com esse tipo de pegada e perdi, né, algum tempo de volta aí. Tanto que o piloto que está atrás está se aproximando. Já deu para ver ali pela sombra dele aí que ele está mais perto. E aí ele consegue colocar e me ultrapassar. Mas lembrando, de novo, que ele é de outra categoria. Então, para mim, eu ainda estava em primeiro na minha categoria. Então, estava tudo ok. E aí, sabendo da minha dor física, aí eu comecei a pensar em talvez, né, que de fato seria melhor só empurrar ele. Que, para quem não sabe, né, no kart rental é algo muito comum. A gente se ajudar aí, um empurrar o outro, brigar menos, porque você acaba perdendo mais tempo quando você fica disputando posição. Então, a ideia foi seguir dessa forma, até porque eu estava ficando cansado e para evitar que os outros pilotos que também estavam se aproximando chegassem. Então, seguimos assim por mais algumas voltas. E por ser uma corrida, né, em que eu larguei em primeiro e fiquei aí na frente, as disputas foram muito menores, né? Como vocês viram, foi mais essa aí com o P2, P1 e P2, né? E, na verdade 2 P1, porque é um de cada categoria. E não foi nem disputa, a gente mais se ajudou do que qualquer outra coisa. Então o aprendizado aqui nessa corrida foi muito mais sobre o meu próprio físico, né? Então você pode estar muito bem, estar com um kart muito bom, eu consegui aí, eu venci essa corrida, mas fica aqui a reflexão de sempre cuidar do seu preparo físico, né? Por muito pouco eu não perdi essa liderança, o segundo lugar estava bem próximo de mim no fim da corrida. Ele até falou comigo depois ali nos boxes que ele estava chegando, estava se aproximando, e foi por simplesmente o meu próprio cansaço que eu comecei a errar. E esses 2, 3 décimos que você vai perdendo aí por volta são valiosos para uma corrida. Se fosse uma bateria com um nível mais forte, com certeza não teria sustentado essa liderança. Então fica a reflexão do preparo físico. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil aí para vocês e que me deixem aí nos comentários se esse modelo de vídeo faz sentido, se vocês gostam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.